Olá, bem-vindos ao Olhar Digital Plus. No programa de hoje, 2 novos produtos vão causar surpresa. Eles parecem saídos de filme de ficção científica, mas vão chegar às mãos dos consumidores no começo do ano que vem. Entre outras utilidades, eles vão revolucionar a vida de quem precisa se submeter a dietas. Já imaginou um aparelho capaz de medir as calorias de qualquer líquido que você bebe? Indo mais longe ainda, um aparelho que é capaz de dizer instantaneamente quantas calorias existem no prato da sua refeição. Isso sem contar que ele ainda é capaz de descrever a composição dos produtos. Como funcionam essas incríveis novidades é um dos destaques do programa de hoje. E tem muito mais. Tecnologia brasileira. Um novo laboratório promete aumentar a segurança dos voos nos céus nacionais. Você pode até não ter experimentado ainda. O comércio via tablets e smartphones, o chamado e-commerce, cresce a passos largos. E no download da semana, um mecanismo super bacana para quem precisa compartilhar o computador com outras pessoas, mas quer preservar a sua privacidade. O Olhar Digital Plus está começando. Os pontos mais críticos do sistema de aviação está nas torres de comando dos aeroportos e nos centros de controle aéreo. São lugares em que há milhares de informações circulando a cada segundo. E mais, lugares em que não há espaço para erros. Afinal, um engano pode significar resultados trágicos. Nesses ambientes, a comunicação é peça essencial. A partir do próximo ano, o Brasil ganha o primeiro laboratório dedicado a melhorar esses processos. Nós fomos conferir em primeira mão. A tarefa de quem trabalha no controle do tráfego aéreo brasileiro não é nada fácil. Além das centenas de voos todos os dias, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, mais de 7 milhões de passageiros transportados por mês, é preciso avaliar condições meteorológicas e situação das aeronaves em tempo real, sem espaço para erros. Não bastasse todas essas variáveis, o Brasil tem um espaço aéreo territorial de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Isso sem contar o espaço sobre o oceano, que totaliza 22 milhões de quilômetros quadrados. Ao lado de equipamentos modernos como radares e satélites, a principal ferramenta de controle do espaço aéreo é a comunicação. Em parceria com a Força Aérea Brasileira, esse laboratório recém-inaugurado nas instalações do CPQD, em Campinas, deve ajudar na evolução dessa comunicação. O laboratório só entra em operação no primeiro semestre de 2015. Mas você que acompanha o Olhar Digital vai conhecer em primeira mão o que ele vai oferecer. A ideia aqui é testar novos equipamentos e tecnologias que podem ajudar no controle do tráfego aéreo. Como dissemos no início, todos os elementos deste laboratório estão voltados para a comunicação, seja ela terra-terra ou terra-ar. Então, são rádios, né, que compõem a estação VHF, mas eles já vêm preparados para a comunicação IP, então eles vêm baseados em IP. Aqui basicamente é comunicação, mas comunicação no sentido amplo, é comunicação de dados, é comunicação de voz e comunicação de informações vindo pela parte de radiofrequência, né? Atualmente no Brasil, os serviços de controle do espaço aéreo utilizam apenas redes baseadas em circuitos fechados, como as redes de telecomunicações terrestres e satélites. Até hoje, nada de comunicação IP. Baseada na internet, as redes IP são redes capazes de transportar ao mesmo tempo voz e dados.
Os benefícios da comunicação IP são grandes. Além de mais flexibilidade, o serviço IP oferece maior largura de banda, ou seja, mais informação pode ser trafegada simultaneamente. Aqui no laboratório será possível simular situações críticas e testar novas ferramentas que garantem uma comunicação limpa mesmo em redes altamente congestionadas. Quando você faz uma chamada hoje do Skype na internet, você não garante qualidade, muito embora na maioria das vezes ela funcione, mas tem situações de pico de tráfego que ela não funciona bem. Aqui a gente garante com esses mecanismos de qualidade de serviço que em qualquer situação a comunicação de áudio, né, entre um piloto e o controlador de voo sempre aconteça com a qualidade requerida pela aeronáutica. Com técnicas de qualidade de serviço que são aplicadas nesses elementos, na rede fim a fim, né, de ponta a ponta, você pode então priorizar esses tráfegos que são críticos, né, que chamamos de aplicações de tempo real. As novas tecnologias de comunicação prometem tornar o trabalho dos controladores de voo mais eficiente. Mas, muito mais importante que isso, deve tornar os voos ainda mais seguros, com uma monitoração mais precisa e em tempo real de tudo o que acontece com as aeronaves. No próximo bloco, o comércio via tablets e smartphones, o chamado e-commerce, cresce a passos largos. E tem também os surpreendentes aparelhos capazes de medir as calorias e a composição dos alimentos imediatamente. É incrível! O Olhar Digital Plus volta já! Se você ainda não experimentou fazer compras usando um tablet ou um celular, pode ter certeza, é questão de tempo. O chamado e-commerce cresce a grande velocidade mundo afora e também no Brasil. Entenda o que significa essa tendência. Se até algum tempo atrás muita gente ainda tinha receio de comprar online, tudo indica que esse cenário mudou bastante. Combinado com a mobilidade que os dispositivos móveis trouxeram para o nosso dia a dia, comprar pela internet já é realidade para muitos brasileiros, inclusive utilizando tablets e smartphones. E é isso que está sendo chamado de e-commerce. Uma pesquisa recém-divulgada pela Mobilife aponta que em 2014, 67% dos brasileiros afirmam já ter feito pelo menos uma compra pelo tablet ou celular. No ano passado, esse número era de 57%. Mas um grande obstáculo no caminho do e-commerce é convencer o usuário de que aquela compra pelo smartphone ou tablet é realmente segura. A questão da segurança, que é um ponto que você pode trabalhar, como foi trabalhado em sites, em desktop, que é mostrando para a pessoa o quanto é seguro, disponibilizando informações da blindagem daquele site, com informações realmente válidas que a pessoa possa encontrar. E o outro ponto seria o layout. Então você tem uma apresentação fácil, porque as pessoas não conseguem ainda entender por que ela fez um cadastro no site e outro cadastro no aplicativo, isso confunde. Então ela não sabe ainda, tem uma questão de privacidade que eu sempre coloco, que a pessoa não sabe o que a empresa vai fazer com aquelas informações, que caminho que ela vai dar. O e-commerce ainda é visto como menos seguro do que o e-commerce. 43% ainda não acham seguro comprar pelo celular ou tablet. Interessante é que ainda, segundo a pesquisa, na percepção do consumidor, os aplicativos dos dispositivos móveis são mais seguros do que os sites. Ela bem adaptada, ela é melhor do que um desktop, do que um site na web, né? Você consegue identificar onde o seu usuário está localizado, está situado, com base nas informações de GPS do aparelho, utilizando isso. Você pode segmentar campanhas. Então, as informações são essenciais. O modelo de segurança está caminhando agora.
Outro dado curioso é que enquanto 79% dos entrevistados utilizam o computador para acessar o Internet Banking, 54% acessam bancos por meio de smartphones e 22% por meio de tablets. A mobilidade é uma tendência sem volta. 46% já afirmam que optam pela compra mobile simplesmente pela praticidade de poder comprar de qualquer lugar e na hora que quiser. As pessoas têm o mesmo receio quando começaram a comprar via desktop, então houve uma migração desses usuários. Então, pela comodidade, as pessoas estão indo para o mobile, para o dispositivo móvel. Então, entra uma questão de facilidade, a pessoa já linka, ela vê a marca se comunicando com ela através de uma televisão, de um anúncio, de um banner, e automaticamente ela já pega o dispositivo e já faz a consulta. Por enquanto, o e-commerce ainda é apenas uma tendência que, na nossa opinião, deve se concretizar seguindo a onda da mobilidade. Para o público, o comércio virtual do futuro vai oferecer uma experiência mais realista de compra. E aí sim, o e-commerce, através de dispositivos móveis e até vestíveis, vai dominar o processo de compra online. A pesquisa indica que o brasileiro aposta no avanço de tecnologias que proporcionem melhor visualização do produto com imagens holográficas e até realidade aumentada. E você, o que acha dessa história toda, hein? Você já comprou pelo celular ou tablet? Também acredita que essa tendência vá se concretizar? Bom, o que falta então? Acesse olhardigital.com.br e participe. Deixe sua opinião nos comentários, tá bom? Depois do intervalo, você vai se surpreender com esses dois novos produtos. Eles ainda não chegaram às prateleiras das lojas físicas ou virtuais, mas prometem revolucionar a vida de quem, por exemplo, precisa cuidar da dieta. Direto de Israel, conversamos com o criador de um deles. A tecnologia envolvida é simplesmente incrível. O Olhar Digital Plus volta já. Download da semana. Dessa vez, selecionamos um software que pode ser mais que útil para quem divide o computador com outras pessoas ou precisa recorrer a máquinas públicas. Criptografia e proteção extra para suas contas de usuários do Windows. O download dessa semana, o Predator, é um aplicativo que garante a privacidade dos dados armazenados no seu computador. O programa cria uma chave por meio de um pendrive, permitindo o livre acesso somente enquanto o dispositivo estiver conectado ao PC. É uma solução bem bacana para quem precisa usar computadores compartilhados. Enquanto estiver ativo, o utilitário permanece como ícone na barra de ferramentas do sistema. Para abrir as configurações, clique 2 vezes com o mouse no ícone. Ao utilizar o Predator pela primeira vez, defina uma senha de acesso clicando em New Password. Conecte o pendrive para criar a chave. Ele será reconhecido automaticamente. Clique em Create Key e confirme as operações. Depois disso, quando o pendrive for retirado, a tela escurecerá e teclado e mouse serão bloqueados. Para voltar a utilizar o PC, conecte novamente o pendrive. Telas e programas abertos são mantidos. Claro, é preciso ter cuidado para não perder esse pendrive com a senha, mas é um sistema de proteção interessante e que vai além do password. Necessita de um dispositivo, nesse caso, o pendrive. Para baixar é fácil. Acesse a área de downloads do olhardigital.com.br e adquira mais essa ferramenta gratuita. Imagine a seguinte cena. Você aponta um aparelho para o prato da sua refeição e ele informa em segundos a composição dos alimentos e a quantidade de calorias. Mais ainda, aponte o mesmo aparelho para uma fruta e saiba se ela está madura o suficiente ou se está doce ou não. Outra situação. Coloque um líquido qualquer num copo e ele exibe informações sobre a composição da bebida e de quebra ajuda a controlar o nível de hidratação do seu organismo.
As cenas vão deixar de ser fruto da imaginação. Duas startups, uma de Israel, outra dos Estados Unidos, se preparam para vender produtos que até parecem saídos de filme de ficção científica. Imagine um copo capaz de identificar instantaneamente o que você está bebendo. Pronto, pode parar de imaginar. Ele já existe. Falar em análise molecular ainda pode soar como coisa de ficção científica, mas acredite, essa ciência promete estar cada vez mais presente no nosso dia a dia daqui para frente. O primeiro produto dessa linha é o Vessil, anunciado recentemente por uma startup norte-americana. Parece mágica. Os criadores do copo inteligente não entraram em detalhes de como funciona a tecnologia aplicada, mas afirmam que o Vessil é repleto de sensores que analisam em tempo real as moléculas de qualquer líquido que você despeje no copo. Funciona com as mais diferentes bebidas: cafés, cervejas, vinhos, vitaminas, iogurtes, sucos, refrigerantes. Interessante é que, além de identificar o líquido, o copo ainda mostra informações nutricionais, como quantidade de calorias, açúcar, proteína e cafeína daquela bebida. Ao fazer a análise, o copo envia as informações para um aplicativo no smartphone. O Vessil traz um display de LED que mostra inclusive o seu nível de hidratação diário. Incrível, né? Agora prepare-se para se surpreender um pouco mais. Se você já está de queixo caído com essa novidade, conheça agora o Sio, um scanner molecular de bolso capaz de identificar não só bebidas, mas praticamente qualquer coisa. O projeto de uma startup de Israel arrecadou quase 2.800.000 dólares no Kickstarter, o maior portal de financiamento coletivo da web, e acaba de se tornar realidade. Com um objeto que mais parece um pequeno controle remoto desses de garagem, é possível analisar alimentos, plantas, medicamentos, óleos, combustível, plásticos, madeira e por aí vai. Nós conversamos com o CEO da Consumer Physics, direto de Tel Aviv, para explicar melhor como o Sio funciona. Dror Sharon explicou que o dispositivo é baseado em uma ciência conhecida há décadas, a espectroscopia infravermelho de curto alcance. Traduzindo, é a ciência que estuda a interação da luz com os materiais. Mas até hoje essa tecnologia só era aplicada em grandes laboratórios, em máquinas enormes e caríssimas. Agora, cabe na palma da sua mão. Ao projetar uma luz sobre as moléculas de um determinado material, explica Dror, parte da luz é absorvida e outra parte é refletida. E como praticamente todo material possui uma espécie de impressão digital que corresponde à química das suas moléculas, é possível diferenciá-los com certa precisão. Essa impressão digital é única para diferentes componentes químicos. Assumindo que estamos criando o maior banco de dados do mundo para essas impressões digitais, podemos fazer, por exemplo, a correlação entre a impressão digital do leite, da manteiga, de medicamentos que acabaram de ser escaneados e comparar com nossas informações. O Sio possui uma fonte de luz que ilumina a amostra e um sensor óptico que analisa a luz refletida a partir da amostra. O espectrômetro, então, decompõe a luz e o dispositivo capta toda a informação necessária para detectar o resultado desta interação entre a luz e as moléculas presentes na amostra. Foram 4 anos de pesquisa e desenvolvimento para entender o que era realmente relevante para o usuário comum, fora dos grandes laboratórios. E, acima de tudo, como colocar tudo isso em um dispositivo tão pequeno. Dror nos contou que foram utilizadas algumas tecnologias desenvolvidas para câmeras de telefones celulares e dispositivos de comunicações óticas para reduzir drasticamente o custo e o tamanho dos sistemas de espectroscopia. Para fornecer informações em tempo real, o Sio envia o espectro da amostra para um smartphone, que por sua vez encaminha a informação para um banco de dados baseado na nuvem. Algoritmos avançados analisam o espectro em milésimos de segundos e fornecem informações sobre a amostra analisada de volta para o smartphone do usuário em tempo real.
Com isso, é possível, por exemplo, obter informações nutricionais sobre diferentes tipos de alimentos, saber se uma fruta está doce o suficiente ou madura, descobrir a qualidade do seu óleo de cozinha ou combustível e até mesmo avaliar o nível de hidratação das suas plantas. Na medida em que mais usuários usarem o scanner, teremos uma base de dados cada vez maior. Para dar início a essa base, nós recrutamos 1.000 desenvolvedores para começarem a analisar matérias e criar novas aplicações para o SEO. Dror faz questão de afirmar, não é mágica, nem ficção científica. Claro, o SAIL tem suas limitações, não é todo tipo de material que pode ser escaneado. Segundo ele, metais e materiais muito cristalinos encontrados na natureza não são fáceis de analisar. Afinal, refletem praticamente toda a luz que incide sobre eles. Mais de 13.000 unidades do scanner manual já foram vendidas. Enquanto um equipamento de laboratório que tem praticamente a mesma função custa entre 20 e 50 mil dólares, o SAIL está sendo vendido por 250 dólares, pouco mais de 600 reais. O copo inteligente, o VSeal, também já aceita encomendas por 99 dólares, algo em torno de 250 reais. Esse é um dos grandes trunfos da tecnologia digital, tornar baratos e acessíveis equipamentos que em outros tempos eram caríssimos. No caso desses dois exemplos, além do preço, a própria tecnologia usada é a grande novidade. Afinal, quando você imaginou que ia poder saber exatamente o número de calorias no seu prato ou na sua bebida, né? A partir de agora, os regimes nunca mais serão os mesmos. Agora falta pouco. Vem aí um novo olhardigital.com.br. Novos recursos, novo layout. Muito mais informação para você se sentir em casa na era digital. Se você faz parte da nossa comunidade, vai conferir as novidades em primeira mão. Então, não perca tempo. Acesse, cadastre-se e junte-se à galera mais conectada do Brasil. Semana que vem tem mais. Olhar Digital. O futuro passa primeiro aqui. Tchau!